A olheira pode ser da bolsinha de gordura que você tem palpebral, ou pode ser dos vasos que passam ali. Então ela é multifatorial. É importante a gente identificar qual é a causa daquela olheira, né? Ou a gente pode fazer o tratamento conjunto, porque pode ser os três juntos também. E melhora bem o aspecto. Melhora bem. Você falou dessa cirurgia plástica palpebral a laser, é? Justamente. É, doutor? É. Como que é? Cirurgia plástica palpebral a laser é realizada por um laser, é um laser de CO2, tá? Em módulo contínuo, né? A gente estava falando do CO2 fracionado. Na verdade, você pega uma outra tecnologia, só que ela não é fracionada, ela é contínua, então ela corta. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você faz o corte, não tem sangramento nenhum, né? A cicatrização, a recuperação do paciente é muito mais rápido. O tempo da cirurgia é muito mais rápido também, né? Então, tem inúmeras vantagens. Hoje, o que o paciente quer? Ele quer tempo, ele quer recuperar rápido, ele quer segurança. Então, essa cirurgia a laser veio para ficar mesmo, né? Porque Mas realmente... ela funciona só na área dos olhos? Não. Depende do tipo da cirurgia, onde você vai trabalhar, o plano que você vai trabalhar, né? A estrutura nobre que está ali perto, ela é mais usada para a cirurgia plástica das pálpebras, né? Assim, o contorno, quando o contorno, a pessoa já tem assim eu chamo de bulldoguinho. Quando cai a pele, assim que a pele vai ficando mais velha, vai perdendo a elasticidade, a pele vai caindo. Essa cirurgia laser funciona também? Ela funciona para o pescoço, para dar uma esticadinha aqui? Olha, aí nós vamos entrando no terço inferior da face, né? Esse bulldogzinho a gente chama de bolsinha da gravidade, tá? Aí, nesse caso, a bolsinha geralmente ela é formada por um excesso que tem de pele na região, um depósitozinho de gordura que vem logo abaixo da pele e uma flacidez muscular abaixo, que vem por último ali. Então, a gente tem que tratar essas três estruturas para corrigir a bolsa de bulldog. Isso, na maioria dos casos. Tem gente, geralmente o paciente mais jovem, uma pequena lipoaspiração ali já resolve, desde que ele tenha uma elasticidade propícia, né, a isso. Então, a gente está chegando na perfeição do rosto mesmo, na perfeição que a cirurgia plástica, junto com a cirurgia oftalmoplástica, estão realizando hoje. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente entra na estrutura muscular. Perfeito. Vamos entrar também no tecido gorduroso, quando é que há necessidade dos preenchimentos, quais são os mais atuais, os que dão menos rejeição, o que está se fazendo de mais novo no rejuvenescimento facial com relação aos preenchimentos também. E o osso, né? Porque quando a pessoa de repente não tem queixo, será que você pode trabalhar enxerto ou alguma prótese para fazer um queixinho ou uma maçã do rosto, mas de forma natural, né? Daqui a pouco a gente volta, até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Doutor Bernardo Magacha é o nosso convidado, ele é autor oftalmoplástico e a gente estava falando sobre os excessos de pele, o tratamento que a pele pode ter para melhorar aí, para ser rejuvenescida. Vamos entrar um pouquinho na estrutura muscular, doutor. O que existe hoje para levantar essas estruturas musculares que vão caindo com o tempo? Na verdade, o único procedimento que atua a nível muscular, que dá um resultado assim visível, satisfatório,
são os lifts cirúrgicos, né? Porque a gente consegue, como o músculo fica numa estrutura mais profunda, só cirurgicamente que a gente consegue acessar essa estrutura, né? Então, o que a gente tem no mercado, os lifts, por exemplo, a base dos fios de garra, os fios de ouro, os fios lisos, né? Que são usados também para lift, eles dão um lift apenas a nível de pele, que a gente chama de lift cutâneo, né? E não muscular. E resolve isso? É como se fosse tipo fio russo? Aqueles que tem garrinha, que você puxa, abre a garrinha e não volta, é isso? Não, o fio russo, na verdade, ele é passado num plano bem mais superficial que o músculo, né? É logo abaixo da pele, na camada de gordurinha mais superficial. Então, ele não trata a estrutura muscular. Ele deve ser muito bem indicado, pois é apenas uma flacidez, uma queda muito discreta. Porque senão não adianta, né? Justamente, Porque que ele vai senão ter não um adianta. efeito favorável. Como é que chamam esses fios que você usa? Essas garras? Na verdade, o fio russo é uma técnica de um russo que inventou, né? De passar uns fios, é um fio com garra. Hoje, o que eu uso também o fio de garra, a técnica já é modificada, né? Por exemplo, o fio russo, ele é passado em média 5 fios por lado, você tem um orifício de entrada e um orifício de saída, certo? Hoje, existe a técnica que chama de convergência temporal. Você tem só um orifício de entrada, né? Não tem orifício de saída e hoje, quando a gente traciona o fio, a gente ancora, prende esse fio lá por dentro no músculo, na musculatura aqui. Então ele consegue segurar muito mais do que o tradicional fio russo. Que interessante. E não tem nenhuma contraindicação? Não, contraindicação é o estado geral mesmo do paciente. Né? Bacana. Tecido gorduroso vai embora com o tempo, né? A gente vai ficando com o rosto mais fundo, né? Vai caindo mesmo, é um horror. O que existe hoje para preencher e que não seja, por exemplo, porque eu lembro que algumas pessoas tiveram um problema com aquele preenchimento, o Polimetilmetacrilato. o metacrilato. O que tem hoje que pode resolver essas depressões, digamos assim, e que não é contraindicado? Bom, como eu disse, o envelhecimento ele dá em todos esses níveis da face, né? Pele, gordurinha, músculo, estrutura óssea, né? A gordura que a gente está falando, ela fica logo abaixo ali da pele, né? Com o envelhecimento, o que acontece? A gente tem atrofias em determinados locais, por exemplo, o sulco nasogeniano, os lábios, eles encovam, né? E a gente tem depósito em outros locais de gordura, geralmente indesejáveis, né? Isso acontece em todo o corpo, né? Na face, quais são os locais mais comuns, né? A gente tem a papadinha, as bolsinhas de gravidade, borda do sulco, né? O que acontece com o sulco? Você tem a atrofia no sulco e a hipertrofia, o aumento de gordura logo na borda. Então, isso acentua ainda mais, né? E o que a gente tem feito aí de mais moderno, o que a gente tem feito de grande aceitação e resultado no mercado? Isso vai muito do cirurgião, né? Cada um defende aquela linha em que ele trabalha e que ele tem resultado. Não existe o certo e o errado. O que eu posso estar falando aqui são as principais técnicas usadas no mercado. Eu acho muito importante que o cirurgião ele tenha conhecimento de todas elas, até para oferecer todas elas ao paciente, porque cada um tem uma indicação. Por exemplo, hoje, um sulco muito superficial pode perfeitamente ser corrigido com ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é um componente sintético que ele é manipulado, só que ele existe na pele, né? O único inconveniente é que ele tem uma certa duração. Hoje, o que eu tenho feito com grande resultado, grande satisfação, é o próprio enxerto gorduroso da própria paciente. Então, a gente faz um jogo de reposição de volumes. Por exemplo, a gente tira daqui papadinha, tira de bolsinha de gravidade, né? Podemos melhorar a arcada mandibular, podemos melhorar a maçã do rosto. Então, tudo isso pode fazer com a própria gordura do paciente. Ótimo, que não tem rejeição. Não tem rejeição. Tem uma absorção pequena apenas, né, de 20%? Teve um cirurgião plástico que fez um trabalho na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele desenvolveu um método de diluição, né, que eu tenho feito e realmente acontece, que essa reabsorção está bem menor, está em torno de 10% a 20%. Ótimo. Então, na maioria dos pacientes, não é preciso fazer uma reposição pela uma segunda vez. Nossa, que né? legal.
Dr. Bernardo, ele é muito conhecido por conta do Botox também, das paralisias que você faz na área dos olhos e que a pessoa sai com ar absolutamente natural, nem um pouco artificial. E o que é interessante, por você ser oftalmologista, a pessoa não corre o risco, de repente, de ficar com os olhos, assim, aquela... do bulldog, do olho do cachorro bulldog, né? Como é que chama esse olho que cai assim? O termo técnico a gente fala é retração palpebral. Né? Às vezes isso ocorre com a cirurgia plástica, quando a pessoa tira demais aqui embaixo, ou quando aplica a toxina botulínica de forma, em algum ponto aqui, que também puxa para baixo. Né? A toxina botulínica também foi um grande avanço que a gente teve no mercado. Hoje é o procedimento estético mais feito e realizado no mundo. Né? É um procedimento muito pouco invasivo, resultado e de muito resultado. Né? O que acontece, o que a toxina botulínica faz? Né? Na verdade, é uma toxina, né? Então, assim, deve ser usado com muita cautela e realmente nos lugares certos, corretos, né? No caso que você me falou da retração palpebral, a gente tem a musculatura que fecha, que abre os olhos, certo? Se você coloca num plano, por exemplo, que fecha a musculatura, por exemplo, a pálpebra de baixo tem um músculo que fecha a pálpebra de baixo, que faz esse movimento para cima. Se você coloca erroneamente nessa região, você vai sobrepor, você vai acabar fortalecendo o músculo que abre. Então, você pode ter retração, sim, com a toxina botulínica. Por que algumas pessoas ficam com a expressão tão artificial depois de uma aplicação de Botox? Aí tudo vai variar, depende da dosagem que foi usada, da concentração que foi usada. Então, depende. Tudo tem que ser realizado com cautela. Nessa área de rejuvenescimento, tem uma coisa que eu costumo dizer que é tão quanto importante do que a área técnica, a área de saber fazer, que é o senso estético, né? A pessoa tem que saber, o profissional tem que saber o quanto colocar, aonde colocar e se deve colocar. Aqui a gente está falando, voltando para os... Não, o Botox não é um preenchimento, não é um preenchimento. Certo. Por exemplo, se a pessoa tem a ruguinha que foi rachadinha, que a pele foi rachada, ela deve ser preenchida com outra substância. O Botox apenas paralisa aquela ruguinha de expressão que a pessoa naturalmente faz quando ela ri, quando ela faz algum movimento diferente. A boca, as mulheres que fazem preenchimento, eu não sei, eu não consigo achar nenhuma que fique com o aspecto natural. É sempre uma boca embabadada, é uma boca que faz assim. O que pode ser feito para a pessoa recuperar um pouco o volume dos lábios, mas ao mesmo tempo não ficar com aquela boca de preenchimento que é realmente muito feio? Bom, a boca, quando a gente vai analisar a boca, a gente analisa não só o lábio, né, quanto a área peribucal. Então você pode fazer um rejuvenescimento específico para essa área da boca e a área peribucal, né? Eu falei que você perde gordura no lábio, isso realmente acontece. Então o lábio vai encovando, ele vai virando para dentro, né?